Então tá, vamos para mais uma atualização do Bitcoin, que vem sendo cotado nesse exato momento a $87.000, 125. O que você quer ouvir é Bitcoin rumo a alta infinita, comece seu DCA, que daqui para dezembro é lucros e mais lucros absurdos. Isso é o que todo mundo quer ouvir, né? E outros negacionistas aí dizendo que o Bitcoin não obedece ao gráfico. Mal sabe ele que o gráfico é apenas um registro de por onde o Bitcoin passou. É meio sem noção dizer isso, né? Mas enfim. E aí, o que é que os gráficos têm pra gente? A gente precisa ter sempre muita atenção, tanto com price action, os indicadores que vocês utilizam, eu no caso as NEMAs, e também análise de sentimento. Então a gente já viu que não teve uma mudança muito grande da última análise para essa, no gráfico diário, por exemplo, mas na análise de sentimento, sim, curtíssimo prazo, a gente tem detalhes que vão acontecendo aí, principalmente agora, no começo da semana. Então, sem mais história, vamos para o vídeo e não deixe de acompanhar esse conteúdo até o final não, viu? No final é análise de sentimento e como eu desfecho o que eu acredito que pode acontecer. Então não deixe de assistir esse vídeo até o final para você não ficar sem entender realmente qual é o meu ponto de vista e o que é que os gráficos estão falando que pode acontecer daqui para frente. Outra coisa, deixa seu likezão, hein, meu brother? Pô, ajuda aí, deixa um comentário, alguma coisa aí, alguma dúvida, qualquer coisa, ajuda esse canal a ser alavancado, pô, vamos que vamos para cima, galera, é nóis. Vamos pro vídeo agora, sem mais enrolação. Vamos lá, aqui, mais uma vez, o gráfico diário do Bitcoin. Tivemos aí uma breve recuperação aí do fundo até esse topo aqui, dá para dizer que a gente teve 10% de recuperação, é uma boa recuperação aí, essa movimentação de alta. Porém, vamos ver, né, até onde vai essa recuperação. Mas eu acredito que se o preço continuar progredindo aqui, ele pode buscar essa interação aqui com essa zona da linha de tendência de baixa que a gente tem aqui na casa dos 97, 98 mil dólares. E na minha visão, esse seria o ponto-chave para a gente fazer um outro estudo, uma outra análise e tentar entender o que é que está acontecendo caso o preço chegue nessa zona aí, como é que está a análise de sentimentos, os dados para a gente ver qual posição, qual medida tomar. Se realmente vai ser uma zona ideal para poder se desfazer e diminuir o risco, a exposição e o risco, ou se realmente seria uma zona para aguardar o rompimento, né, dessa tendência de baixa aí, quem sabe um retorno para a movimentação de alta. Tudo vem muito dependente, claro, do que está acontecendo na macroeconomia, não dá para a gente se iludir, ou então ficar com aquela narrativa, os mercados criptos são apenas manipulados, e blá blá blá, blá blá blá. Manipulação existe em todos os mercados, tem para onde correr. Quanto menor o market cap, mais fácil de manipular um ativo e ponto final, e é isso que acontece, né. Quanto menos dinheiro tem ali dentro, porra, o cara com muita grana chega ali, movimenta mesmo, manipula mesmo. Quanto maior o market cap do ativo, mais difícil de manipular o ativo, obviamente, precisa de grandes narrativas, notícias, blá blá blá, para aí sim fazer a manipulação. Então acontece de uma forma um pouco diferente aí quando a gente tem um ativo pequeno com market cap pequeno. Então é isso. A gente precisa entender que a macroeconomia está aí com, né, suspeita-se que a liquidez vai ser a máquina da liquidez vai ser ligada novamente, a gente vai ter aí uma injeção grande de liquidez novamente, mas tem economistas também falando que essa liquidez pode ser que seja direcionada mais para os bancos e tampar alguns sangramentos ali dentro dos bancos, que sejam liquidez que talvez não vá, né, para a mão ali da maioria do povão, da sardinhada, né, o que não seria muito bom, obviamente, para um retorno em movimentação de alta. A gente também tem que ficar atento, obviamente, claro, o controle dos Estados Unidos ali da inflação, como é que está a economia ali nos Estados Unidos, isso é algo que preocupa muito, né, vai ter estímulo, não vai ter estímulo, tudo isso são dados que podem fazer, né, o rumo aqui do Bitcoin e das criptomoedas mudarem completamente, tanto da forma negativa quanto da forma positiva. Então a gente precisa realmente ficar atento. Vamos aqui agora entender em tempos gráficos menores o que é que está acontecendo, né. Eu vou até abrir as nemas aqui para a gente tentar entender melhor o que é que vem acontecendo, eh, nesse exato momento aqui. Aqui pelas nemas, como eu falei para vocês, a gente segue dentro do padrão de baixa no gráfico diário, né. Porém, em tempos gráficos menores, vinham padrões de alta surgindo aí, né, impulsionando esse pullback aqui. Então a gente tem que ficar atento sim a esses padrões em tempos gráficos menores. Então a gente vai trazer aqui o 45 minutos. Na 45 a gente estava aqui com um padrão de alta também, uma divergência de alta. Porém, vem atacando bastante essa primeira NEMA central. Porém, enquanto a gente estiver trabalhando aqui acima dessa segunda NEMA central também, o padrão ainda não está completamente anulado.
Não é muito bom a gente ver o preço trabalhando aqui dentro desse range das 2 linhas centrais, é ideal que ele trabalhe, né, sempre acima delas, e a gente já pode ver também os 5 minutos e 15 minutos sem os padrões de baixa, querendo fazer com que o preço corrija, buscar interação aqui com essa primeira linha central aqui, né. Então é isso, enquanto o preço se mantiver aqui acima dos 85.719, né, que é o preço onde está, que é o valor de tá o preço onde está essa segunda linha central, ainda temos chance de ver o preço, né, continuar. Ou seja, ele pode corrigir aqui, buscar interação, mas ele pode voltar a subir, trabalhar aqui acima do range aqui dessas 2 linhas, e a gente vê esse padrão de alta continuar aí, né, em busca daquela zona que eu falei para vocês ali no diário, né, zonas $98.000, 97, $98.000. Então, vamos ficar atento aí para ver se esse padrão vai continuar se mantendo, né. Claro, 15 minutos a gente tem que ficar de olho também, temos divergências baixistas aqui no 15 minutos, olha só. Querendo fazer o preço corrigir, né. Para quem não conhece as NEMAs, né, essa tabela aqui indica como é que esses padrões aqui dessas NEMAs estão, me indicando. As NEMAs coloridas só são suportes e resistências, o que dão sinais de tendência são essas 2 centrais aqui que mudam de cor. Então se a gente vê aqui que 5 minutos, 15 minutos está dando venda, é porque tem padrão de baixa no 15, né, e no 10, no 5 e no 15, fazendo força aí contra os padrões de alta que a gente tem aqui no 45, 1 hora. Ele está aqui lateral. Por que está lateral e não está compra alta, né? Porque a gente viu que temos uma NEMA na cor laranja, essa de cima, e a outra de baixo na cor branca, né? Então isso é meio que um momento de incerteza ali pelo indicador, vamos ver se as 2 vão permanecer branca ou não. Ideal que o preço, né, volte a trabalhar aqui acima dos $87.000, aí seria perfeito para esse padrão de alta aqui continuar. E a gente tem que entender também pela análise de sentimento, por que que esses padrões de alta aqui não estão conseguindo desempenhar ainda mais, né, continuar demonstrando ainda mais força, ver o preço subindo com ainda mais força. Ainda tem gente com dúvidas, né, a gente pode voltar a corrigir e não chegar nas zonas ali dos 97 e $98.000. E sim, essas chances existem de acontecer, porque o mercado sempre vai em busca da liquidez, e à medida que o preço vai se movimentando, as pessoas também vão tomando suas decisões, entrando em posições de long, entrando em posições de short, e isso vai fazendo com que o cenário vá mudando. Então, à medida que o preço vai subindo, se tem muita gente acreditando em long, ou seja, vai gerando zona de liquidez mais abaixo novamente. As baleias fazem o quê? Ok, tem muita gente empolgada já, mal subiu, então beleza, vou descer mais um pouco para captar essa liquidez dessa galera aí, e aí ver o que acontece. Então, é meio que assim que vai acontecer no mercado, o mercado sempre em busca de liquidez, enquanto as pessoas estiverem se movimentando de forma precipitada e orquestrada, a gente pode ver essas reversões acontecendo justamente para poder buscar captar essa liquidez. Então vamos olhar agora a análise de sentimento para a gente tentar entender. Vamos começar aqui pelo TRDR. Tem uns pontos muito interessantes que deixam a gente até um pouco até, né, preocupado. Me deixam um pouco preocupado. Primeiro ponto, o Open Interest. A gente viu que essa recuperação após uma grande captação de liquidez, né, muitas vendas a mercado e muitas posições de long foram estopadas e liquidadas, a gente viu o preço respirando, fazendo essa movimentação aqui de alta, 10% de recuperação. Porém, esses 10% de alta que teve aqui foi com o Open Interest caindo, ou seja, os contratos diminuindo, apesar de não ter tido grande captação de liquidez, ou seja, não tivemos muita eliminação de posições, tivemos posições de long e de short sendo eliminadas, né, liquidadas, estopadas, para a gente ver esse Open Interest caindo tão, né, abruptamente, né. Isso indica para a gente um desinteresse por essa movimentação de alta aqui nesse exato momento. O ratio caiu, segue daquela mesma zona que eu tinha comentado com vocês na última análise, ele despencou aqui do 4,19, altíssimo, ou seja, 4 pessoas em posição de long para cada uma pessoa em posição de venda, né. Isso é bem atrativo para as instituições derrubarem o preço e captarem essa liquidez dessas pessoas que estão extremamente otimistas, né, no momento, obviamente, equivocado. Então essa liquidez foi captada aqui, o ratio caiu um pouco, ou seja, teve uma entrada de posições vendidas, pessoas desanimadas, acreditando que vai ter continuação da movimentação de baixa, né, entraram no mercado, fizeram aqui interferiram no ratio, o ratio agora está 2,32. Sim, seguimos em maioria de posições de long, porém a metade do que a gente tinha antes, já é um bom sinal. Porém, ainda temos maioria em posição de long. O que é que isso significa? As instituições podem querer derrubar o preço ainda mais para captar a liquidez dessas pessoas que estão aqui agora nesse exato momento, posição de long. Então, muita atenção com isso, né, porque isso pode realmente fazer o preço se movimentar. A gente tem aqui agora o CoinGlass, né, mapa de calor de liquidação. Aqui é a Solana, deixa eu mudar, galera, para o Bitcoin. Agora sim, temos aqui agora o mapa de calor da CoinGlass, né, com o Bitcoin. Vamos começar aqui com o gráfico de 24 horas. E já vimos um
um certo equilíbrio, como eu falei com vocês anteriormente, como o preço vai subindo, muitas posições de long vão aparecendo, olha só, oportunidade de liquidez vai aparecendo também. Aqui temos na zona dos 86.220,98, 53,98 milhões de dólares em posições de long para serem estopadas e liquidadas. Eu acredito que o preço está indo nessa direção, buscar captar essa liquidez. E depois, quem sabe, né, se não aparecer mais posições aqui para baixo, o preço pode querer, né, voltar a subir para captar essa liquidez aqui acima. Temos sim posições vendidas para serem estopadas e liquidadas, né? Essa era a minha esperança esses dias. A gente teve uma grande captação de liquidez com a última correção, nos 80 mil dólares, então eu estava esperando que o preço pudesse ir, né, respirar, fazer um pullback justamente para buscar captar liquidez na outra direção, na direção agora de cima. Mas a gente tem que mudar o time frame para tentar entender como é que estão essas posições aqui, né, se a gente for ter uma visão um pouco mais ampla, diferente. Então vamos mudando aqui, vamos para 3 dias primeiro, para ver qual é a rua que está mais cheia, né, como eu sempre gosto de olhar para isso aqui, tentem sempre imaginar o quê? Como se o preço estivesse aqui olhando para frente e ele tivesse à sua direita aqui uma rua e à sua esquerda outra rua. Nesse exato momento aqui, a rua da direita, né, que é a rua de para baixo, correção, está com mais pessoas para serem estopadas e liquidadas. Isso pode ser muito atrativo para o preço nesse exato momento. A zona com maior captação de liquidez que a gente tem aqui é nos 85,198, com 53 milhões para serem estopados e liquidados. Esse último fundinho aqui. Então, muita atenção, porque o preço pode ir, sim, buscar captar essa liquidez, para depois tentar captar essa liquidez aqui de cima, né? Não dá nem para afirmar como é que vai se comportar. O que dá para a gente ver aqui agora é que ele está indo numa direção, a direção é essa captação de liquidez aqui de baixo, né? Posições de long para serem estopadas e liquidadas. Se a gente aumentar ainda mais aqui, for para 2 semanas, a gente vai ter uma outra visão e outro panorama de como tá como pode ser, né, a via que pode ser essa captação de liquidez. Então vamos lá, vamos ver como é que tá aqui, ó. Vamos lá, no gráfico de 2 semanas, a gente já tem um cenário muito diferente. Então, realmente, como eu falei para vocês, o preço desceu muito, chegou aqui no fundo de 80 mil dólares, captou bastante liquidez e meio que zerou. Nesse momento ele estava zerado, que eu olhei isso aqui, estava zerado, não tinha posições mais de compra para serem estopadas e liquidadas. Nesse exato momento aqui, a gente tem muitas posições de venda para serem estopadas e liquidadas caso o preço comece a subir. Então eu acredito que, né, nesse curto prazo aí o preço pode estar fazendo sim uma recuperação, ele pode captar, né, no curtíssimo prazo, captar essa liquidez que eu mostrei para vocês em tempos gráficos menores aqui, né, para depois voltar a subir em direção dessa captação de liquidez que a gente tem aqui. E a zona mais extrema que a gente tem aqui está perto dos 98.481. Olha lá, mais uma vez análise de sentimento meio que casando ali com o que a gente está vendo na análise técnica. Falei para vocês, na análise técnica, a zona mais importante que a gente vai ter para analisar o Bitcoin é na zona dos 97 mil dólares, 98 mil dólares. Muito próximo ali da linha de tendência de baixa, do gráfico diário, e das duas limas centrais também do gráfico diário. E olha só, aqui na área de sentimento diz que nessa zona tem uma grande captação de liquidez para ser feita. Então, tipo, tem uma grande probabilidade do preço em algum momento ir buscar captar essa liquidez aqui dessa zona. Vamos aguardar e ver os próximos capítulos para ver como é que o preço vai se comportando e como essa liquidez vai sendo posicionada para ver qual as zonas vão ser mais atrativas para o preço direcionar. Então, recapitulando tudo aqui, curtíssimo prazo, tem os padrões de baixa ali também pelas limas, o preço pode fazer uma breve correção para depois captar essa liquidez que a gente tem aqui bem perto lá no preço agora no curtíssimo prazo, para depois ele tentar mais uma vez uma recuperação em busca da zona dos 98 mil dólares, onde seria ali um prato cheio de liquidez, né, para ser captada também e uma zona boa para a gente tentar entender o que é que o preço vai fazer, né, zona decisiva quando o preço voltar para essa zona dos 98, se voltar, né. Então, muita atenção, a gente sabe que a as sardinhas podem prejudicar a direção do preço, né, gerando zonas de liquidez e fazendo com que o preço continue correções. Porém, o que a gente está vendo aqui agora, temos grandes chances do preço em algum momento vir buscar captar essa liquidez aqui, isso seria um bom respiro e quem sabe uma boa oportunidade para você que está preso, se livrar das suas posições e ter um pouco mais de o risco controlado, né, então, é isso aí.
Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, galera. Se você não me segue ainda, pô, pelo amor de Deus, clica no botão aí, vem me seguir, meu brother. Vamos fazer esse canal crescer. Compartilha esse conteúdo com quem você acredita também que vai agregar. E é isso aí, meu brother. Aqui as análises são diferentes, a gente tem um indicador diferente, exclusivo, que eu desenvolvi. Os links vão estar aqui embaixo. Black Friday com preçaço, irmão, do indicador. Meu curso e o indicador. Tudo junto com preçaço que nunca rolou antes e é por tempo limitado. Então, se você quer aprender a ter autonomia, essa é a minha missão, é trazer autonomia para vocês. Eu não quero que vocês fiquem dependendo da minha análise a vida inteira. Minha missão é que vocês tenham autonomia na hora de analisar os gráficos. Então é isso. Tamo junto, meu brother. Até o próximo vídeo. Vamos esmagar o dedo no botão aí e fazer essa parada crescer esse canal. Tamo junto. Abraço, meu brother.